Graça e paz, igreja. É com muita alegria que hoje venho compartilhar com vocês um trecho das Escrituras do livro de Malaquias, o último livro do Velho Testamento. Não se preocupe, não será sobre dízimos e ofertas, tá? Eu sei que muito é usado, né, o livro de Malaquias para isso, mas hoje eu quero trazer uma outra reflexão. Malaquias significa meu mensageiro, né? Então, espero em Deus que o Senhor venha trazer uma mensagem ao seu coração através da passagem de hoje, tá? Malaquias, capítulo 3, versículo 13, capítulo 3, verso 13 ao capítulo 4, versículo 3. Vocês têm dito palavras duras contra mim, diz o Senhor. Ainda assim perguntam: o que temos falado contra ti? Vocês dizem: é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e andamos lamentando diante do Senhor dos exércitos? Né? Em outro texto fala, estamos de luto diante do Senhor. Né? É um lamento de luto, não de reclamação, mas um lamento. Ó Senhor, olha para nós, olha para o que está acontecendo. Então ficam orando, lamentando, né? Então, tipo, do que adianta ficar lamentando? Do que adianta obedecer o Senhor? Verso 15. Por isso agora consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Depois, então tinha ali um povo, né? E tinha alguns dentro daquele povo ali. Depois, aqueles que temiam ao Senhor conversavam uns com os outros. Não esses que estavam reclamando, que estavam, né? Dizendo palavras duras ao Senhor, mas tinha um povo ali que estavam ali conversando uns com os outros e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca dos que temiam ao Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Não os que reclamam, hein? Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não o servem. Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Nem raiz, nem galho algum sobrará. Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Bem, é uma coisa muito interessante aqui, que é uma comparação que podemos fazer com os tempos atuais, e eu me coloco aqui, antes de vocês, como uma pessoa que já questionou muito, sabe? Questionou muito a Deus, questionei muito a mim mesmo, verbalizei diante de muitas pessoas, dizendo assim, puxa, olha só o que está acontecendo escancarado, essa injustiça, essa fraude, né, que está acontecendo aí, nessa situação. Olha o que está acontecendo aí dos nossos olhos, né? Hoje tem policiais indo presos e o bandido sendo solto. É um absurdo, né? Então você acaba vendo tanta injustiça, e não só injustiça, a impunidade diante dessa injustiça, né? E você vê diante disso e diz, e aí, cadê a mão de Deus para pesar sobre o ímpio, sobre o mal? E, né, onde que está a justiça? Então não adianta, eu tô aqui suando, trabalhando, buscando fazer o certinho, ser o correto, o bom, e vou na igreja, participo, né, faço a minha parte, sigo toda a liturgia, eu sigo todos os, né, procuro seguir todos os mandamentos, ou mesmo
estou andando certo diante de Deus, com a sã doutrina da igreja e tal. E não prospero, gente. E o ímpio aí, que faz tudo errado, está prosperando aí diante dos meus olhos e sai impune diante das coisas erradas que faz. Eu estou tentando promover o meu negócio, ou estou, né? E o outro também está promovendo, só que eu estou pagando certinho os impostos, fazendo tudo certinho diante da lei dos homens e diante da lei de Deus. E não vai para frente, outro cara está sonegando, outro cara está fazendo coisa errada, tem maracutaia, aí o cara faz coisas por baixo do pano e está indo bem, está prosperando e sai impune. E a gente vê isso, né, acontecendo diante dos nossos olhos e dá uma profunda indignação, dá raiva, dá uma revolta, e eu entendo você, porque eu já me vi nessa situação muitas vezes. Mas, olha, a palavra de Deus fala que Deus fez os vasos de honra para honrá-lo e os vasos de desonra para o dia mau. Naquele dia, né, o dia do juízo do Senhor. Vai ter um dia em que Deus vai fazer separação entre o correto e o incorreto, o justo e o injusto, aquele que obedece à palavra de Deus e aquele que não obedece. Talvez você está olhando só esse momento aqui, só esse momento temporário em que nós estamos vivendo, essa transição que estamos aqui na Terra. Você tem que entender que nós somos seres eternos. Então, antes até de nascermos nesse mundo aqui, já estávamos no coração de Deus, já existíamos aos olhos de Deus. E Deus nos colocou na família em que estamos, nesse corpo carnal, nesse corpo físico, nessa matéria, para nos relacionarmos com esse mundo físico criado por Ele. Mas entenda que essa não é a nossa realidade eterna, é transitória. Tanto é que Ele fala na Sua palavra: nós somos como peregrinos em terra alheia, né? Não somos desse mundo, estamos nesse mundo, mas não somos desse mundo. Tem até um hino bem antigo que fala, né? Gosto muito, vira e mexe eu lembro dele. Aqui não é meu lar, um viajante sou. Meu lar é lá no céu, Jesus já preparou. Avisto no portal os anjos me chamar, e no lar celestial irei logo entrar. Ou logo morar, não lembro direito. Mas aqui não é meu lar. Eu sou um viajante, sou um peregrino aqui. Então, até você que está me ouvindo aqui, que está assistindo, talvez você tenha aquele senso assim de mudança, querer mudar daqui. Ou você sente, pô, aqui não é o meu lugar. E aí, eu digo assim, no lugar da sua casa, onde você mora, o bairro que você mora, a rua que você mora, a cidade que você mora, até o país. Mas eu quero dizer uma coisa para você. Você tem sim a liberdade de você se mudar, ir para outra casa e tudo. Mas esse senso de mudança nunca vai sair de você, tá? Por quê? Porque aqui nessa terra não é o seu lar, não é a sua pátria celestial. Você não nasceu para passar a eternidade aqui. Então esse sentimento de que aqui não é meu lugar sempre vai estar aí. Sempre vai estar aí. Você tem que pensar que Deus quer que você floresça, que você prospere aonde você estiver. Mas mantenha isso em mente, tá? Eu quero ainda citar aqui no versículo, ó, onde que Deus fala assim, ali no versículo 16, né? Depois, aqueles que temiam o Senhor conversavam uns com os outros. Então, Deus está fazendo aqui uma distinção sobre aqueles que estavam dizendo palavras duras para Deus e aqueles que temiam o Senhor. Aqueles que temem o Senhor são os que obedecem a sua palavra. São aqueles que andam com o Senhor, que olham para os seus mandamentos e procuram andar em obediência a Deus. Esses estavam conversando com os outros. E a estes o Senhor ouviu com atenção. O livro que foi escrito como memorial foi acerca desses que temiam, que honravam o seu nome. Está aí no versículo 16, né? No dia em que eu agir, em outra versão está naquele dia, tá? Vai chegar aquele dia. Veja, talvez para esse povo ali que tinha essa palavra, que recebeu essa palavra, aquele dia para eles foi quando Jesus nasceu, né? Houve aquele período de silêncio, o povo esperando. Aí vem o nascimento de Cristo, né? Depois de 400 anos de silêncio, mais ou menos 400 anos. E aí chega aquele dia, né? Então, para nós, a igreja do Senhor, que estamos aí há mais de 2000 anos esperando pelo retorno de Jesus, né?
Aquele dia está chegando. E os sinais da sua vinda estão aí escancarados para quem quiser ver. Vocês sabem, quem está estudando isso, né? Os eventos do fim dos tempos, né? Está aí diante dos nossos olhos, tá? E aí no verso 18 o Senhor fala: então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Pois certamente vem um dia ardente como uma fornalha. Aquele dia do juízo vai trazer fogo, vai trazer morte. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando ateará fogo neles. Tá? Então esse fogo é um fogo de julgamento. Diz o Senhor dos Exércitos: nem raiz nem galho algum sobrará. Aqui tem uma relação à descendência, né? As pessoas que são o galho da família. Então, vai não só matar essas pessoas, extinguir essas pessoas da face da terra, mas sua genealogia, seus descendentes. Sim, infelizmente, sim, os filhos acabam sofrendo as consequências, das escolhas dos seus pais. Tem isso também. Mas nós sabemos que aquele que, mesmo descendente, volta-se para o Senhor, encontra misericórdia. E encaixa-se naqueles que temem o Senhor, encaixa-se no povo de Deus. Tá? Mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça, Jesus Cristo é o sol da justiça, se levantará trazendo cura em suas asas. E nós vemos em todos os evangelhos do Novo Testamento quantas curas ele trouxe, e ainda nos dias de hoje, todo aquele que invoca o seu nome, aqueles profetas, aqueles homens de Deus que impõem as mãos sobre os enfermos e trazem curas. A gente tem visto isso acontecendo. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral, ou seja, liberdade, serão livres, sentirão a liberdade dentro de si. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, ou naquele dia, né, em outras versões, diz o Senhor dos Exércitos. Gente, está chegando aquele dia. Tenha ânimo, aguenta mais um pouquinho, tá? Aguenta mais um pouquinho. Fica firme, receba essa mensagem que Malaquias nos trouxe aqui. Entenda que existe sim os vasos de honra e os vasos de desonra. Não entenda que essas pessoas que são vasos de desonra, eles não têm escolha, eles têm, mas Deus, na sua onisciência, sabedor do passado, presente e futuro, ele sabe, né, na sua onipresença, ele sabe quais são as pessoas que nunca escolherão ele, nunca ficarão do lado dele. E em função disso, essas pessoas elas se qualificam como essas palhas que serão queimadas. Então haverá um juízo, haverá essa distinção. A justiça de Deus virá, isso é certo. Deus vai honrar com a sua palavra. Então entenda que você é um ser eterno, você está aqui só estagiando aqui pela terra, né? Só realmente passando um período para aprender sobre Deus, estabelecer um relacionamento com Ele que vai perdurar na eternidade. Então confia no Senhor dos Exércitos, no Deus Todo-Poderoso, né? O grande Deus El Shaddai, que esse é o Deus da justiça, o sol da justiça, Jesus Cristo. Ele vai vir naquele dia. Deus vai vir naquele dia. Haverá o juízo na terra, como diz a palavra. E Deus vai separar o joio do trigo. Então, irmão, se arrependa. Se arrependa de estar reclamando, se arrependa de estar questionando a Deus, de estar se indignando e colocando Deus em xeque nessa situação. Te convido para orar comigo agora. Querido Deus, eu quero juntamente com essas pessoas que estão assistindo esse vídeo te pedir perdão, Senhor. Te pedir perdão por todas as vezes na minha vida terrena aqui, em que eu reclamei, em que eu questionei até Deus. Te questionei dizendo assim, cadê a justiça? Cadê a justiça de Deus? Se não tem justiça dos homens, se os homens, na lei dos homens não está tendo justiça, então que venha a justiça de Deus, mas cadê? Quantas vezes questionei, Senhor? Quantas vezes coloquei em xeque e não olhei para o que a sua palavra diz? Vai haver o dia do juízo. E nesse meio tempo, o que o Senhor espera de mim é que eu tema o Senhor,
Que eu olhe para a sua palavra e obedeça a sua palavra. Que eu ande em obediência, ande sensível à sua voz, procurando ouvir a sua voz e te obedecer, estar em comunhão contigo e com a igreja. Me ajuda, Senhor, ajuda cada um que está aqui assistindo esse vídeo, ajuda a tua igreja, ajuda-nos, Senhor Deus, a confiar e depositar, Senhor, em Ti. Toda a nossa indignação, toda a nossa colocamos diante de Ti, Senhor. Que transformemos isso em oração, dizendo, Senhor, olha para essa injustiça e possamos dizer, Maranata, a hora vem, Senhor Jesus. Possamos dizer, vem, Senhor, vem com a sua mão e vem separar o joio do trigo. Usa a própria palavra, igreja. Usa a própria palavra para dizer, Senhor, esperamos esse dia. Esperamos ansiosamente, Senhor Deus. E nesse meio tempo nos ajuda, Senhor, nos ajuda. Acalma nosso coração, nos ajuda a manter nossas emoções, sentimentos, crença, fé no Senhor, andar contigo, andar com o sol da justiça e confiar. Que vai chegar um momento em que todas essas pessoas más vão ser extinguidas da terra, vão ser arrancadas. Vai ser queimada eles e a sua descendência que seguem os seus passos também. Eu te agradeço, Senhor, e te peço que isso se torne uma verdade na minha vida. Me ajuda, Senhor, tira de mim todo sentimento ruim, tira de mim todo tipo de sentimento de raiva, de indignação que está impedindo eu de ter comunhão, de confiar na Sua palavra. Não aceitamos, Senhor Deus, essa injustiça, não aceitamos essa maldade, mas entendemos que é o Senhor que vai fazer essa separação, o Senhor que vai trazer esse julgamento na terra. Esperamos em Ti, confiamos em Ti e te agradecemos, crendo que já se cumprirá no devido tempo, que nós aguardaremos. No nome de Jesus Cristo, seu Filho amado, nosso Senhor e Salvador. Amém. Que Deus te abençoe com essas palavras.